Então, se essa é uma vitória para o governo Lula, eu não sei o que seria uma derrota. Quando na semana passada começou a surgir a conversa do encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio e os possíveis acordos que podiam sair disso, eu avisei a você, aqui no Paulo Figueiredo Show, sobre qual era a situação real. O Globo News era uma coisa, Paulo Figueiredo Show era outra, dizendo que não ia dar em nada, que eles só conseguiram marcar uma outra reunião, e adiantei também acerca das possibilidades de uma redução de parte das tarifas ficar condicionada a critérios políticos, enquanto eu sabia, e disse aqui no programa, que em torno da política de diminuição de preços que o governo Trump está buscando para determinados produtos, certos setores, como café, carne e etc., sofreriam uma redução global de tarifas. Eu disse que isso não tinha nada a ver com a negociação em curso com o Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. Não houve resultado nenhum. O Mauro Vieira saiu da reunião dizendo que no dia seguinte eles iam receber uma proposta, etc, etc. Isso foi na sexta passada, hoje não tivemos proposta nenhuma. E a única mudança, não houve nenhum resultado importante, né? O que, pelo contrário, a única mudança foi muito mais prejudicial para o governo Lula de qualquer outra coisa. Eu explico. Para baratear os preços no mercado interno americano, o Trump anunciou que ia cortar as tarifas de produtos como café, chá, algumas frutas tropicais, suco, cacau, tempero. E a grande questão aqui é que você tem países como a Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador, por exemplo, que tinham uma tarifa de 10% sobre os seus produtos. 10%. O Brasil tem uma tarifa de 50% e todos os países tinham uma tarifa de 10% para os seus produtos. Essa tarifa destes países passou para zero. Passou para zero. Então, esses países tiveram suas tarifas zeradas. Os Estados Unidos, com o Brasil, tinham imposto uma tarifa de 50%. O que aconteceu com essa tarifa? Passou para zero? Não, passou para 40%. Isso porque, como eu já expliquei aqui, perdão, e como o Scott Bessent também explicou, só 10% das tarifas aplicadas ao Brasil eram, de fato, comerciais. Os 40% restantes, volto a dizer, como declarou o próprio secretário do Tesouro e o representante comercial, USTR, dos Estados Unidos. Esses 40% foram aplicados em decorrência das graves violações de direitos humanos ocorridas no país, inclusive contra residentes permanentes como eu, cidadãos e empresas americanas. E não se enganem, os Estados Unidos estão acompanhando, sim, por exemplo, o descumprimento das sanções por empresas brasileiras e americanas. Várias empresas listadas, até na Bolsa, como o caso da Coca-Cola, o PicPay, sem falar nos bancos, não estão cumprindo como deveriam as sanções. O que a maioria das pessoas não entende, no entanto, é que há uma demora geral e histórica no tocante à fiscalização do cumprimento das sanções americanas. Para vocês terem uma ideia, né, a lista do OFAC, no qual consta o Alexandre, ela não tem 50 nomes, não tem 100 nomes, não tem 1.000 nomes. São mais de 17 mil indivíduos sancionados. E monitorar e garantir que cada sanção esteja sendo aplicada não é uma tarefa fácil. Eu sempre cito aqui o caso do BNP Paribas, um dos bancos europeus, por exemplo, que descumpriu sanções americanas e levou, acho que 9 anos até ser multado. Não, as violações e sanções ocorreram entre 2002 e 2012. Então, os caras começaram mais ou menos isso. Os caras começaram a descumprir as sanções em 2002, passaram 10 anos descumprindo as sanções, até que pagaram uma multa de, acho que 9 bilhões de dólares em 2014. Então, essas coisas, elas são demoradas. É assim mesmo. E a gente tem agonia, eu participo da sua agonia. As pessoas ficam me mandando o evento do Alexandre participando, fala, Paulo, você tem que fazer alguma coisa como se eu trabalhasse no governo americano.
Eu compartilho da mesma agonia que vocês e a gente está fazendo todo o possível para cobrar que essas sanções, agora que o governo reabriu, sejam, sim, cumpridas. Mas a verdade é que a gente tem 3 meses desde a aplicação das sanções e o governo americano fechado por 43 dias. Mas o caso aqui não se assustem, porque isso é um castelo de cartas. Na hora que o primeiro for pego, na hora que a primeira instituição for multada, na hora que o primeiro for penalizado de alguma forma, todos os demais vão seguir as sanções e vão dançar conforme a música. Pode demorar, e isso gera uma agonia, porque a gente não tem tempo no Brasil, mas a responsabilização vai chegar. Mas voltando ao assunto das tarifas, enquanto as pessoas alienadas, né, como a senadora, eu digo senadora, mas eu não vi até agora essa pessoa tomar posse, eu não vi uma ação dela, a senadora Tereza Cristina, tentam te vender uma narrativa mentirosa de que isso foi bom para o Brasil, eu vou te explicar a realidade. Suponha, por exemplo, que você é um importador nos Estados Unidos que vai comprar carne. Você tem 2 opções fortes na América do Sul para esse mercado: Brasil e Argentina. Se você vai comprar a carne do Brasil, você vai pagar 40% a mais por conta das tarifas. Mas se você for comprar a carne da Argentina, você não vai ter nenhum custo adicional. Não vou nem entrar no mérito de que normalmente o gado argentino é melhor do que o brasileiro, na sua maioria, né? O gado do Nelore tem sempre desvantagens em termos de apetite comercial aqui nos Estados Unidos especificamente. Mas se você tivesse carne argentina com 40% mais barata do que a do Brasil, qual que você escolheria? Ou café. O café no Brasil tem uma taxa de exportação de 40%. O da Colômbia e do Vietnã, agora, tem 0%. E de quem que vocês acham que os importadores americanos vão comprar? Mais do que isso, se você é um empresário brasileiro que tem a oportunidade de migrar o seu negócio para um outro país vizinho, como, por exemplo, o Paraguai, onde você vai pagar menos impostos e vai conseguir vender o seu produto sem tarifa, o que faz com que o seu mercado e o seu lucro sejam maiores? Claro, pensem nisso. Por que você ainda ficaria no Brasil? A Imigrex, inclusive link na descrição, oferece e tem tido cada vez mais procura de pessoas que estão se mudando para o Paraguai. Esse foi o caso da Taurus, que declarou estar repensando o modelo da empresa no Brasil, que hoje emprega 2.700 pessoas diretamente e 15 mil indiretamente. E onde você acha que vai ficar melhor para a Taurus fazer negócio? Dentro do Brasil, com 40% de tarifa, ou em outro país? O ministro da Indústria do Paraguai, o Marco Riquelme, afirmou que o governo do Paraguai tem recebido visitas de empresários brasileiros que têm pressa em estabelecer uma produção local para tentar fugir das tarifas. Isso significa menos emprego e produção no Brasil e mais emprego e produção no Paraguai. Tudo por causa da inação do establishment financeiro e político contra as violações de direitos humanos perpetradas pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, a CNN reportou que entidades do setor de exportação alertaram que as tarifas de 40% travam as exportações brasileiras. Então, se essa é uma vitória para o governo Lula, eu não sei o que seria uma derrota. E essa é a verdade. E não tem manchete do Globo que vai ajudar o governo Lula a sair dessa situação, que eu volto a dizer, ele mesmo criou. Pode tentar botar na conta do Eduardo e minha, mas ele mesmo criou. E ele mesmo mantém. Opa, rapidinho. Só para perguntar se você já deu aquele like no vídeo e se você está inscrito no canal e com o sininho das notificações ativados. Acredite, isso também faz diferença no algoritmo do YouTube que tenta esconder nosso conteúdo. E claro, não se esqueça de tornar meu apoiador em www.paulofigueiredoshow.com/apoia. Você pode se cadastrar até de graça no site para receber os principais e-mails e todas as informações de lives e programas. Eu estou esperando você. Não deixe o Alexandre cortar o nosso acesso e a nossa ligação direta.